O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 15 de janeiro. Nesse mês de janeiro, o Espírito Santo nos orientou a gravar a série de Provérbios com o título O Extraordinário de Deus em Provérbios. O objetivo do Senhor para a gravação deste mês de janeiro com o tema O Extraordinário de Deus em Provérbios é despertar a atenção de cada um de nós a respeito do que o Senhor pode fazer em nossas vidas quando nós prestamos atenção à leitura da palavra. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, pelo sábio Agur, que escreveu o capítulo 30, e pelo rei Lemuel, que escreveu o capítulo 31. Esse conjunto de 31 capítulos permite que nós façamos o estudo de Provérbios todos os meses. E aqueles que estudam Provérbios todos os meses e fazem isso por 2 anos seguidos, se dedicando em aplicar o que aprendem com a meditação em Provérbios, começam a tomar decisões inteligentes, começam a resolver vários problemas de hábitos, de vícios e começam a receber conhecimento, instrução, entendimento, inteligência, prudência, que leva a resultados melhores em todas as áreas da vida. Se meditarmos e aplicarmos o texto de Provérbios todos os meses por um período de 5 anos, certamente temos prosperidade em nossa vida, porque aquilo que fazemos com constância e com disciplina, no longo prazo produz resultados em nossa vida. Uma pessoa que fica por muitos anos se embriagando acaba ficando enferma, mas uma pessoa que passa muitos anos se exercitando, comendo de maneira saudável, cuidando do seu corpo físico, tem mais saúde e ganha longevidade. E isso que nós falamos está no livro de Provérbios. Todos os capítulos que nós lemos, desde o capítulo 1, no dia 1º de janeiro, até o capítulo 14, vimos quantas recomendações que, se seguidas fielmente, conduzem a um caminho de sucesso e de prosperidade. E Provérbios 15 é mais uma chance de meditarmos em várias recomendações para termos uma vida que acessa o extraordinário de Deus. O que é o extraordinário? O extraordinário é aquilo que vai além do comum. A palavra ordinário significa aquilo que é comum, aquilo que todo mundo faz. Se fizermos apenas o ordinário, aquilo que é comum, o que todos fazem, não vemos resultados. Mas quando fazemos a nossa parte, cumprindo tudo o que o Senhor ordena em sua palavra, sendo dedicados, disciplinados, constantes, perseverantes, prestando atenção naquilo que falamos, prestando atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, amoldando-nos ao que a palavra nos ensina, e fizermos isso de maneira constante, acessaremos o extraordinário de Deus. Então, vamos para a meditação em Provérbios 15. Estamos usando, nesse mês de janeiro, a Bíblia NVT. Essa Bíblia NVT corresponde à tradução da Nova Versão Transformadora. Nas séries de provérbios que gravamos anteriormente, estávamos usando a Almeida Corrigida e Fiel, que traz uma linguagem mais rebuscada e mais difícil de entender. Mas essa versão que estamos usando agora é a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. É uma versão
mais atualizada, que viabiliza mais compreensão a respeito do texto de Provérbios. Se você está lendo a sua Bíblia, está com alguma dificuldade em compreender os textos, procure ler na NVI, que é a Nova Versão Internacional, ou na NVT, que é essa versão que nós estamos usando agora para esse mês de janeiro, para a leitura de Provérbios, que é a nova versão transformadora. Vamos ler aqui o versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando você precisa resolver uma situação, procure sempre ser gentil no tratamento da situação. Nunca aborde uma pessoa para resolver o seu problema quando você está com raiva. Há alguns meses atrás, um jovem advogado perdeu a sua vida. Ele era recém-formado e ele foi fazer uma cobrança. Ele trabalhava num escritório com processos de execução. E ele foi fazer a cobrança de uma dívida e, na conversa, fazendo a cobrança daquela dívida, aquele senhor que estava sendo cobrado acabou ficando irado e acabou tirando a vida desse jovem advogado. Então, muitas vezes você pensa, eu estou apenas fazendo o meu trabalho, vou ali fazer uma cobrança e de repente pode-se perder a vida. Você nunca sabe como a outra pessoa está. Uma outra situação que gera muito risco de vida é se envolver em brigas de trânsito. Se alguém fechou você, muito provavelmente está com pressa. Procure sempre sair antes para o seu trabalho, para que você não tenha preocupações com relação ao caminho durante o período, durante o trânsito. No seu casamento, nunca converse com o seu marido e com a sua esposa a respeito de um assunto quando você está nervoso, quando você estiver nervosa. Preste atenção em como o seu marido está, em como a sua esposa está, qual o estado de ânimo, qual o espírito que ele está, que ela está, antes de você levar uma conversa adiante. Procure deixar o assunto para depois, se você percebe que você está muito alterado, muito nervoso, ou se você estiver muito nervosa. Porque quando você fala o que você precisa falar, mas mesmo tendo razão, quando você fala de maneira ríspida, você acaba perdendo a razão, porque você falou o que era certo, mas falou do jeito errado, de um jeito que acabou removendo a sua justiça e a sua correção. Versículo 2: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Muitas vezes os pais dizem para os filhos que são pequenos: estude, porque isso vai ser bom para você, ao invés de tornarem a busca pelo conhecimento algo atraente, algo que mostra para o seu filho que vale a pena ter conhecimento. Então, não basta buscar o conhecimento, é preciso apresentar o seu conteúdo de uma forma atraente. E esse versículo 2, que quando fala que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez, também ajuda aqueles que trabalham com vendas. Muitas vezes o produto que você vende é um produto que é bom, como por exemplo, um curso de inglês. É um curso bom, mas uma coisa é você dizer para a pessoa: não quer aprender inglês? E a pessoa diz não, e você fala para a pessoa assim: então vai perder oportunidades de crescimento na sua empresa. Você aborda a pessoa dizendo para ela que ela vai ter perdas em razão de não contratar um curso com você. Ela vai dizer: ele é um vendedor, ele só está interessado em me vender um produto.
Outra coisa é você chegar até a pessoa, mostrar uma foto muito bonita de vários lugares dos Estados Unidos, como por exemplo a foto da Disney, dizendo: o que você achou desse lugar? E desse lugar? E desse lugar? Então a pessoa vai olhando aquelas fotos e vai dizendo: é muito bonito esse lugar, e esse lugar também é muito bonito. Você sabia que você pode estar nesse lugar daqui a alguns anos? E a pessoa vai dizer assim: como? Aprendendo inglês. Percebe que colocar umas fotografias é uma forma de despertar a atenção da pessoa para algo que é agradável, para algo que é bom. Então a pessoa pode chegar e pensar: eu me interesso em estudar inglês. Duas abordagens diferentes que fazem que uma pessoa queira fazer a contratação do seu serviço. Isso é apenas um exemplo muito simples, mas no dia a dia, quando você negocia alguma coisa, você precisa mostrar para a pessoa que aquilo que você está oferecendo para ela realmente vale a pena para ela. E nisso é nisso que é necessário ter sabedoria. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Voltando ainda no versículo 2, é isso que vai fazer a diferença entre aquele que vai ser um vendedor ordinário e que vai ter resultados comuns e daquele que vai ser um vendedor que vai acessar o extraordinário na venda dos seus produtos e que vai conseguir crescer o seu negócio e galgar patamares de prosperidade e de riqueza que o ordinário não vai alcançar. Versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Esse versículo 3 nos ensina que devemos ter compromisso com a ética e com os nossos e com a moral, com os nossos valores. Lembrando que o Senhor está vendo, mesmo quando ninguém está vendo, aquilo que eu estou fazendo, o Senhor vê. E a lei da semeadura recairá sobre a minha vida, dependendo daquilo que eu fizer. Se eu fizer o que é justo, eu receberei as bênçãos do Senhor, mas se eu fizer alguma coisa injusta, eu também receberei as consequências da injustiça. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na justiça receberá a justiça, e aquele que semeia na injustiça receberá a injustiça. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você pode pensar: eu estou enganando essa pessoa, mas aquilo que você faz voltará para você cedo ou tarde. É bom que volte cedo, porque quando volta cedo, você consegue se recordar que fez algo errado e lembrar: eu estou recebendo castigo pelo que eu fiz. E é pior quando volta de maneira demorada, porque quando a justiça de Deus vem mais tarde, ela vem mais pesada. Ela demora um pouco mais, mas quando ela vem com a força do tempo. É a mesma coisa que você pegar um objeto e jogar do terceiro andar e jogar do 10º andar. Você vai ver que aquele objeto que foi jogado do 10º andar, ele ganha mais força e velocidade. Então, ele cai com mais força. Versículo 4: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Mais um versículo falando sobre a importância de você saber usar as suas palavras. Se nós tivéssemos que dar um título para Provérbios 15, levando em consideração o extraordinário de Deus, podemos dizer que Provérbios 15 nos fala: preste atenção na forma da sua comunicação, como você fala, como você se coloca no meio de uma conversa, e procure ser agradável e suave
na forma como você fala, na forma como você aborda os assuntos com outras pessoas, com os seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, porque essa sabedoria na forma da sua comunicação determina os resultados que você terá na sua vida. Muitas pessoas não prestam atenção em como elas estão emocionalmente. Elas estão nervosas, ansiosas, preocupadas e elas entram numa reunião para falar a respeito do seu trabalho, para falar a respeito de relatórios e não se atentam de dizer: eu não estou muito bem agora. Podemos deixar isso para daqui a pouco ou então avisar que precisam de um tempo. É melhor você atrasar um resultado com um cliente muitas vezes, mas avisar que você não está bem, do que você, e porque assim você é honesto, do que você querer cumprir o prazo, porque você fala, eu tenho prazo para cumprir. Talvez você esteja ouvindo esse áudio, esse vídeo, esteja pensando, mas eu tenho prazo para cumprir. Mas é muito melhor você dizer para a pessoa como você está naquele momento, sendo verdadeiro e honesto, porque a pessoa pode entender você, do que você acabar perdendo um negócio, mas mais importante do que o negócio, você vai perder a sua boa reputação. E quando você fere a sua reputação, o prejuízo que você tem é muito maior. Versículo 5: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Não fique chateado quando você é corrigido por alguém. Fique preocupado quando você é muito elogiado, porque aquele que elogia você pode estar querendo o seu mal, pode estar querendo enganá-lo, enganá-la, mas aquele que critica você já está mostrando a que veio. Então preste atenção na crítica e aproveite dela para fazer uma escada, para que você possa melhorar e se aperfeiçoar em relação àquelas críticas. 6. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. O justo faz sempre as coisas certas, então todos os tesouros e as riquezas que ele ajunta têm segurança. Agora, os perversos que ganham o seu dinheiro com coisas erradas estão sempre preocupados com a possibilidade de perderem, porque serão descobertos. Versículo 7. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. Esse versículo está aqui para dizer a você, preste atenção nas pessoas com quem você conversa e se ligue, se vincule, se estabeleça amizades, relacionamentos com aqueles que são sábios. Porque quando uma pessoa é sábia, ela vai sempre espalhar conhecimento. Agora, quando você conversa com alguém e você vê que o coração dela está carregado apenas de coisas ruins, apenas de maldade, fuja dessa pessoa, porque o coração dessa pessoa não tem nada para oferecer a você. Jesus disse que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, quando você vê uma pessoa reclamando o tempo todo da vida, falando mal a respeito das outras pessoas, você sabe que essa pessoa que reclama da vida é uma pessoa vitimista. Ao invés dela ser uma pessoa que encontra solução e resposta, ela é uma pessoa que sempre vai trazer problemas. E aquela pessoa que só fala mal a respeito das outras pessoas é alguém que tem o olho mau. Porque se nós só vemos o mal nos outros, isso fala muito de nós, de como são os nossos olhos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 22, que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E se a luz que há em você são trevas, então serão trevas terríveis. Então, se uma pessoa fala apenas coisas ruins, ela também vai falar coisas ruins a seu respeito. Fuja dessas pessoas e se vincule com os sábios, porque
A boca dos sábios espalha conhecimento, mas o coração dos tolos nada tem a oferecer. Saia do perto dos tolos. Lembre-se do Salmo 1, que fala que bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não pode nem mesmo se deter, nem mesmo parar, nem que seja um pouco, para falar com os tolos, para que nada da tolice deles se apegue a você. Versículo 8: Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Deus abomina aqueles que fazem coisas erradas e depois entram na igreja de cara lavada, querendo oferecer ofertas, dízimos, votos, como se fossem devotos a Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. O Salmo 139 fala que Deus está em todos os lugares. Se subir nos céus, Deus ali está. Se descer nas profundezas do mar, Deus ali também está. Se alguém se esconder na escuridão, ainda assim o Senhor ali está. Nada escapa aos olhos do Senhor. Como lá em Provérbios, no capítulo 7, o texto de Provérbios 7 fala a respeito da mulher adúltera, que foi à caça de um jovem. Ela disse para o jovem assim: sacrifícios pacíficos tenho oferecido ao Senhor. Já paguei os meus votos. Vim aqui para encontrá-lo, e o meu marido não está em casa. Então vamos ficar essa noite e viver com amores até amanhã, porque ele levou um saco de dinheiro e voltará muito depois. E o texto de Provérbios 7 fala que aquele jovem foi atrás daquela mulher adúltera como um boi que vai para o matadouro. E esse texto de Provérbios 7 mostra que aquela mulher adúltera disse para ele: paguei os meus votos. Deus não recebe os votos de pessoas que vivem dessa forma. Sacrifícios de pessoas que são perversas. Quem são os perversos? Os que fogem da justiça. São detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. O profeta Isaías escreveu no capítulo 59, no versículo 1, que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Versículo 9. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. É mais um versículo que confirma que Deus detesta os que são perversos. Quando o versículo 9 traz a mesma ideia do versículo 8, nós vemos um reforço do quanto Deus abomina, rejeita e acha detestável aqueles que escolhem o caminho do mal. Versículo 10. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Mais um versículo. Mais um versículo. O 8, o 9 e o 10. O 10 dizendo: se você abandonar o caminho correto, você vai sofrer uma disciplina severa. Se você odiar a ser corrigido de andar no caminho errado, você vai morrer. Você perderá a sua vida. E o versículo 11 reforça ainda mais essa ideia, dizendo que a morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Nada daquilo que está no seu coração está oculto para Deus. Quando você olha para uma mulher com intenção de adultério, quando você olha para um homem, para o marido da sua vizinha com a intenção de adultério, Deus vê tudo aquilo que você faz. Quando você olha para alguém com uma intenção, dizendo por que essa pessoa conseguiu chegar nessa posição, conseguiu comprar essa casa, conseguiu casar com essa pessoa, conseguiu ter filhos, ter filhas, conseguiu fazer aquela viagem, carregando cobiça, carregando inveja, carregando palavras de maldição,
Quando você sorri para a pessoa dizendo que bom que você conseguiu, mas dentro do seu coração você está se remoendo e torcendo pela destruição daquela pessoa. Deus vê tudo isso que está no coração. Por essa razão é importante lavar o coração, porque nosso juízo, nosso julgamento será diante do Senhor. E é Ele que abençoa aqueles que carregam um coração reto, justo, sincero, honesto, verdadeiro, que ama, que respeita e ama o próximo. Então, cuidar do coração é muito importante. Tanto que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito: de todas as coisas que você deve guardar nessa vida, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas, as respostas, os caminhos da vida. Guarde o seu coração. Se o seu coração for puro e reto, você vai tomar decisões que são puras e retas. Mas se o seu coração estiver de alguma forma corrompido pela cobiça, pela inveja, pela lascívia, pelo adultério, pela fofoca, pela mentira, você não vai conseguir acertar o caminho para você viver o extraordinário de Deus que corresponde à bênção de Deus de conceder a você uma vida longa, riquezas e honra, como diz o texto de Provérbios no capítulo 3, no versículo 16, que aquele que anda na justiça, aquele que anda na correção, ele vai receber vida longa, riquezas e honra. Para que você herde tudo isso, você precisa ter um coração reto, um coração justo. Versículo 12: o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Veja que nós lemos num versículo anterior que a língua dos sábios espalha o conhecimento. E comentamos que nós devemos nos relacionar com as pessoas que têm conhecimento, mas o coração dos tolos só destila aquilo que é perverso, aquilo que de nada vale. Então, o zombador, ao invés dele se relacionar com os sábios para aprender, ele prefere ficar longe deles, para que ele não seja repreendido, para que ele não seja corrigido. Ame a correção, ame a repreensão. Leve em consideração quando seu pai, a sua mãe ou seus amigos corrigirem você, ou o seu professor, o pastor ou padre, que eles querem o seu bem. Muitas vezes, o pastor, o padre, o pai, a mãe, aquele que corrige você, cai naquele erro. E muitas pessoas dizem que iria me corrigir, mas ele mesmo faz errado, então eu vou continuar fazendo errado. Jesus, tratando a respeito desse assunto, disse para os que o escutavam: os fariseus colocam fardos pesados para vocês, que eles nem mesmo com um só dedo querem mover. Mas eu vos digo: escutem e façam tudo o que eles fazem, tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então Jesus deixou um ensino: se a palavra é boa, siga a palavra. Não se justifique dizendo: ele faz, então eu vou fazer. Se o seu pai ou a sua mãe dizem: não fume, porque isso vai corromper os seus pulmões. Não beba, porque isso vai afetar e comprometer a sua saúde. E eles fumam e bebem, faça o que Jesus disse. Siga o conselho que é bom. Não siga o exemplo deles. E siga na sabedoria. Versículo 13. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Esse versículo 13, mais uma vez, nos faz recordar de Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as respostas às saídas da vida. O coração, quando está contente, você consegue encontrar motivos para sorrir. Você consegue ver sempre o lado positivo da situação. Uma pessoa que perde um contrato e que olha o lado negativo, ela vai dizer:
perdi o contrato, tive prejuízos. Uma pessoa que tem o coração contente quando perde um contrato vai dizer: aprendi que não devo fazer contratos desse jeito. Porque aquele que tem o coração voltado para o constante aprendizado consegue ver em todas as situações da vida algo a aprender e passa a aplicar na sua vida para ter o seu crescimento e o seu desenvolvimento constante. Então, aquele que mostra um coração triste, ele fica com o espírito abatido. Ter tristeza e andar com abatimento carrega você para a ruína, mas ter um coração alegre, contente, que sempre olha pelo lado positivo e sempre olha a vida como uma aprendizagem, consegue alcançar o extraordinário de Deus, porque você vai fugindo da, da do que a grande maioria faz. Você foge do ordinário. É comum as pessoas perderem um contrato, passarem por uma frustração e se abaterem e dizerem: não consegui, não deu certo, deu errado. E é muito raro, você é a minoria que você vê dizendo: aprendi que não se deve fazer contrato desse jeito. Aprendi que não devo fazer contrato quando a pessoa está assim ou daquele jeito. Então, aquele que tem o coração voltado para o lado positivo, ele consegue encontrar otimismo, alegria. Ele consegue visualizar, mesmo numa situação de frustração, de fracasso, algo que ele aprendeu e que ele vai levar para a vida para fazer de maneira diferente numa segunda e numa terceira ocasião para alcançar um resultado mais favorável. Versículo 14. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Versículo 15. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Veja que esse versículo 15 repete a ideia do versículo 13. Quem vive aflito, todo dia é difícil. Mas quem tem o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Ele está sempre aprendendo, está sempre encontrando uma razão para crescer, para prosperar. Versículo 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. O versículo 16 diz que é melhor você crescer de maneira constante, pouco a pouco, mas com consistência e respeitando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, do que querer ter um crescimento muito rápido, mas com trapaças, com engano, com mentira e longe de Deus, carregado ainda de ansiedade, de ânsia para enriquecer. 17. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Isso aqui, esse versículo 17 nos mostra que o quanto nós devemos valorizar as amizades, a família, as companhias que nós temos. Versículo 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Esse versículo 18 repete a ideia do versículo 1, que a resposta gentil desvia o furor, mas a resposta ríspida gera mais discussões. Então, quem fica com ira muito facilmente provoca brigas. Agora, quem tem paciência lida com a discussão, lida com a situação. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Se você é preguiçoso, procrastinador, acorda tarde, tem preguiça de ler livros, tem preguiça de aprender um idioma, tem preguiça de preparar as suas refeições e prefere comprar aquilo que é pronto, aquilo que é rápido, o fast food da esquina ou o fast food de grandes redes, você vai prejudicar a sua saúde. Você vai ter depois muitas dificuldades, mas o caminho do justo
é uma estrada aberta. Versículo 20, o filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. O sensato alegra o pai porque pratica a justiça. O tolo despreza a mãe, não escuta os conselhos e acaba caindo em ruína. Versículo 21. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Quem tem bom senso sabe que no longo prazo o caminho certo é o que traz felicidade. O insensato não presta atenção de que ele pode levar uma vantagem agora, mas no futuro e no longo prazo ele vai ter que colher aquilo que plantou. 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Busque conselhos de pessoas que são mais experientes naquilo que você quer saber. As pessoas mais experientes, e as pessoas mais experientes nem sempre serão as pessoas mais velhas, com mais idade. Os conselheiros, os que têm sabedoria, são aqueles que resolvem aquele problema, estudam aquele tema com mais dedicação e com mais horas do que outras pessoas. Uma pessoa jovem, mas que tenha dedicado 3, 4 anos da sua vida exclusivamente dedicados ao estudo de um assunto, pode saber muito mais a respeito daquele assunto do que alguma pessoa que seja idosa e que nunca tenha estudado aquele assunto. Então não julgue, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo: é um jovem, tem apenas 25 anos, o que ele sabe da vida, o que ele sabe a respeito desse assunto? Tem muitos jovens que sabem muito mais a respeito daquele assunto do que pessoas que têm muito mais idade. Preste atenção em quem tem a experiência, em quem tem o resultado. Versículo 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Esse versículo 23 confirma o que nós dissemos no começo desse vídeo, que Provérbios 15 nos fala muito a respeito da nossa comunicação. Como é bom quando nós conseguimos dar a resposta correta, a resposta apropriada para cada situação. Nós ficamos alegres, nós ficamos felizes porque quando percebemos que demos a resposta exata para aquela situação, naquela hora que era exatamente a hora certa. Versículo 24. O caminho da vida leva o prudente para cima, ele deixa a sepultura para trás. Aquele que vai crescendo em prudência e em conhecimento vai deixando as coisas erradas que levam para a morte para trás. Versículo 25. E esse versículo 24 é um convite. Sendo 15 de janeiro, é um convite para que tudo aquilo que fez você não conseguir os que você esperava agora em dezembro do ano passado, venha se realizar nesse ano. Estamos no começo do ano. Então temos o ano inteiro para fazer diferente na nossa vida espiritual, orando mais, lendo mais a palavra, meditando mais em Deus. Na nossa vida conjugal, cuidando mais com atenção da nossa família, na nossa vida profissional, querendo melhorar nos nossos estudos, no nosso conhecimento a respeito dos assuntos, no desenvolvimento e na construção do nosso repertório. Repertório é o conjunto de assuntos que nós conseguimos falar, aumentar conhecimento a respeito de vários assuntos para podermos ter mais sabedoria e prudência para lidar com as situações da vida. É um tempo para cuidar mais da saúde, matricular-se numa academia, começar a praticar corrida, convidar o seu marido, convidar a sua esposa, convidar os seus filhos para fazerem corridas, de repente disputar algumas provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, fazer alguma coisa que traga novidade para a sua vida. Versículo 25.
O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Deus abomina os orgulhosos. Provérbios capítulo 6. Está escrito que há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. E a primeira que ele detesta é o olhar arrogante, o olhar altivo. Então o Senhor abomina os arrogantes, orgulhosos, prepotentes, soberbos. Quem é orgulhoso, prepotente, arrogante, soberbo, olha para o próximo como se o próximo fosse menos, menor, inferior. E quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para olhar para o próximo dessa forma? Se foi Deus que criou a todos, Ele que criou o próximo. Quando alguém pensa que é mais bonito, que é mais alto, que é mais inteligente, que é mais rico, que é mais qualquer coisa que seja em relação ao próximo, está no caminho do erro, porque tudo que nós recebemos, fazemos e podemos vem de Deus. Então, aquilo que somos bons vem de Deus. Tiago escreveu que todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há sombra de variação. Então, tudo que nós fazemos muito bem foi porque Deus nos deu a capacidade de fazermos. Ele nos dá o fôlego de vida. Se Ele tirar o fôlego de vida de nós, deixamos essa vida, deixamos de existir. Fuja do orgulho. Pense, só Deus é todo-poderoso e Ele formou todas as pessoas, e com certeza a pessoa que você despreza ou ignora sabe ou faz coisas que você não consegue ou que você não faria. Então, mas protege a propriedade da viúva. Deus protege a propriedade da viúva, Deus protege a viúva, faz menção às pessoas vulneráveis, às pessoas que não têm quem lute por elas. Deus vela por elas. E quando fala em propriedade, não é apenas a casa da viúva. Propriedade diz respeito a tudo, diz respeito à vida das pessoas mais fracas, diz respeito ao que eles precisam. Deus cuida e protege a todos eles. 26. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. 27. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. Quem cobiça fica o tempo todo olhando, observando o que os outros têm, querendo, desejando aquilo que não tem. Então, quem tem cobiça acaba trazendo aflição para toda a família, porque o cobiçoso, a pessoa cobiçosa, ela está sempre inquieta, sempre insatisfeita em relação ao que ela tem. Então, ela vai trazer a perturbação dela para dentro de casa. Cuide do seu coração para que você não fique desejando e cobiçando o que é dos outros. Se você sente falta de alguma coisa, pense em canalizar energia para como conseguir aquilo que você olhou e desejou. Pense, como que eu posso fazer para conseguir isso? Né? Eu posso aumentar a minha renda aprendendo a fazer um segundo negócio, aprender a fazer uma terceira atividade, desenvolver as minhas habilidades. Ocupe o seu tempo crescendo em habilidades de tal maneira que você consiga receber uma remuneração melhor para que você realize aquilo que você deseja. Agora, quem odeia subornos viverá. O versículo 27 está falando a respeito de dinheiro. Aquele que cobiça pode se deixar entregar pelo suborno, mas agora aquele que odeia o suborno viverá. Uma pessoa que ocupa, por exemplo, um cargo público ou que exerce uma função importante em uma empresa que depende dele, dela, a assinatura de contratos, pode, por causa da cobiça, aceitar propina, suborno, corrupção e desejar o seu próprio bem, violando ética, moral. Então, a cobiça é um pecado perigoso. Ela pode fazer uma pessoa transgredir valores éticos, morais, aceitar suborno, corrupção e praticar uma destruição sobre muitas pessoas. Versículo 28. Tanto que
Quando um político, por exemplo, se entrega à cobiça, ele vai aceitar subornos, ele vai desviar recursos públicos que poderiam ser usados para a construção de postos de saúde, de escolas, construção de estradas, e ele acaba prejudicando muitas pessoas em razão da cobiça que toma conta do seu coração. Versículo 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. 30. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Mais um versículo destacando, enfatizando como é importante você ter um olhar animador, um olhar pelo lado positivo, sempre procurando ver o que você aprendeu, mesmo nas situações ruins, porque isso vai trazer alegria ao coração. E boas notícias dão vigor ao corpo. Vença a tristeza. Não deixe que a tristeza derrote você. Quando você fica com o espírito abatido, com tristeza, você atrasa a sua vida. 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Versículo 32. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. E o versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Em outras palavras, quando você coloca Deus acima de tudo, em primeiro lugar, você vai buscar ter conhecimento, sabedoria, entendimento, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, e com isso você vai prosperar e experimentar uma vida extraordinária. E a humildade precede a honra. Quando você é humilde, as pessoas gostam de pessoas que têm conhecimento, mas são humildes, têm riqueza, mas são humildes, têm bons resultados, excelentes resultados nos seus negócios, mas são humildes. Por outro lado, aqueles que são arrogantes e soberbos são pessoas que são evitadas em razão porque geram nas pessoas uma sensação ruim. Quando você está perto de uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, você se sente mal. Todos nos sentimos mal diante dessas pessoas, porque elas carregam uma energia, uma força negativa que diminui, que reduz o próximo. Não fuja dessas pessoas, fuja dessas situações, não seja essa pessoa. Em resumo, Provérbios capítulo 15 fala para nós prestarmos atenção na forma como nós nos comunicamos e em relação às outras pessoas. Fala sobre vencer a preguiça, a procrastinação e fala sobre sermos justos e sensatos sem orgulho, mas tendo humildade, respeitando e colocando o Senhor acima de tudo em primeiro lugar em nossa vida, porque é isso, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, que nós temos a chance de viver o extraordinário de Deus em nossa vida. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, graças a Deus.